Então, vocês são todos muito bem-vindos, tá bom? Uma alegria tê-los. Parabéns aí antecipado já ao time todo, e seu Lani e todo o time, que carinhosamente vieram antes, organizaram tudo isso. Se tiver alguma coisa que deu certo, parabeniza a Eliane, se deu errado, é o Dirceu. Então, tá mais ou menos assim nessa linha, tá bom? Bom, eu falei para Vivi, prega, porque o Dirceu deu a noite para mim e para Vivi, essa noite para ministrar. Eu falei, Vivi, ministra, né? Quantos alunos da casa de Geto nós temos? Levanta a mão. Olha aí. Nem fizeram barulho, é uns picareta mesmo. Quer ver? Casa de Isabel. Que abuso. Não, vocês são todos uns tanso. Porque tem que pensar, vocês. Então eu falei, Vivi, prega tu. A maioria das mulheres da casa de Isabel estão lá e tal. E ela disse, não, amor, fala tu. Eu falei, então tá bom. Já que a Vivi não quer pregar, vai pregar eu. Então, para você que esperava ela, bem feito. Vai ser só eu. Mas eu não queria necessariamente pregar. Mas já que a Vivi me deu essa liberdade, eu quero ler alguns textos que eu quero ministrar, e eu quero que, ao terminar o texto assim, eu quero ouvir um amém, principalmente dos homens. Amém? Amém. Então vamos lá. Provérbios 19:13 diz: um filho sem juízo pode levar um pai à desgraça, mas a esposa que murmura e é briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Amém. Provérbios 21:9, é melhor morar só no fundo do quintal de uma casa velha do que dentro de uma mansão com uma mulher murmurenta e briguenta. Amém. Sou eu que vou pregar, eu leio o texto que eu quero. Provérbios, presta atenção. Tem mais, não acabou. Provérbios 21:19, é melhor morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Está aqui, 1 Pedro 3:1, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se aos vossos maridos, a fim de que alguns deles, não obedecendo a palavra, mas vendo o seu procedimento, sejam ganhos por Jesus. Colossenses 3:18, mulheres, sujeitem-se e obedeçam os vossos maridos, porque convém assim, diz o Senhor. E segunda carta de Telmo aos Alvapaianos, esposas, deixem os vossos maridos jogarem futebol à vontade. Vamos orar e vamos embora. Irmão, é o seguinte, quem está dando a bola é nós agora. Eu dei a chance. Falei, prega, amor. Insisti com ela agora aqui, sentado. Prega, amor. Já que eu estou pregando, eu vou detalhar esses textos que eu li para a gente poder seguir em frente. Deixando a brincadeira de lado. Eu não quero ser pregador essa noite. Eu vou deixar para o Juscelio, que faz isso com uma maestria que poucos fazem. Juscelio, amanhã de manhã e amanhã à noite, ele vai trazer uma palavra para nós. Mas eu queria ser pastor. Não quero ser pregador, mas quero ser pastor. Quero pastorear um pouquinho do coração dos meus irmãos, os da aba ou não, os de perto ou de longe. Quero tentar compartilhar um pouquinho. Eu sei que tem mais de 25 anos de casamento representados aqui. Fizemos esse mês, eu vi 25 anos de casados. Nós temos aqui, gente que falou comigo, 30 anos de casado, 35, 40, 45 de casados. Então, com certeza esses homens e mulheres poderiam estar aqui falando e ensinando. Mas eu quero, de forma pastoral, com o carinho de quem quer ver os meus irmãos crescerem assim como eu desejo crescer, eu queria compartilhar 13 conselhos de um pastor que está casado há 25 anos. Vou falar do dia a dia, quero falar um pouquinho só sobre isso. E no final a gente ora. Pode ser? Primeiro conselho, é um conselho simples, mas faz diferença. Cuidado com o ativismo religioso ou o excesso profissional. É simples, mas é verdade. Quando eu e minha esposa nos separamos em 2002,
um dos motivos foi esse, o ativismo religioso. Eu me converti e, não entendendo a graça, eu fui trabalhar para Deus como eu tinha uma ideia do meu pai. Então, quanto mais notas boas e mais trabalho eu tinha para o meu pai, mais o pai me elogiava. Então, eu me converti, eu pensei, eu tenho que fazer bastante coisa para Jesus me amar e me elogiar. E aí eu fui, me enfiei na igreja, literalmente 7 dias por semana, e sem exagerar, e não estou mentindo, e nem é brincadeira, às vezes 8 vezes por semana. No domingo, eu ia 2 vezes para Treviso pregar. E a minha esposa um dia pegou a agenda, minha agenda, abriu e falou, onde tem um dia para mim? Meu casamento estava em crise, eu estava ganhando muita gente para Jesus e perdendo o meu casamento. E nenhum sucesso, né, justifica o fracasso do casamento e da família. Então o ativismo religioso, ele tem uma cara de crente, ele tem roupa de crente, linguajar de crente, perfil de crente, anda com a Bíblia de crente debaixo do braço, mas não agrada o Deus que te chamou, não agrada o Deus que fez o casamento, não agrada o Deus que criou a família. Cuidado com o ativismo religioso. Ele tem cara de crente porque, afinal, o seu marido não está no bar, você não está no bar, a mulher não está em outro lugar, está na igreja, mas cuidado, para você cuidar da igreja e não cuidar da prioridade, que é a sua casa. Porque um homem que não cuida da sua casa, pode baixar um pouquinho, um homem que não cuida da sua casa, ele está desqualificado para cuidar da igreja. Então, por um tempo, inclusive, eu fiquei desqualificado para cuidar da igreja. Por quê? Porque eu cuidei demais da igreja e não cuidei da minha casa. E aqui eu estendo para os profissionais, você que ama trabalhar, e glória a Deus por isso, você que tem uma grande empresa, e glória a Deus por isso, não deixa nada disso roubar você do seu casamento. São conselhos para ter um casamento não perfeito, mas um casamento saudável e duradouro. Segundo conselho, saiba resolver conflitos. Estou falando de mim, é claro, muita coisa que eu vou falar aqui é de mim. E uma das minhas maiores dificuldades é resolver conflito. Eu não tenho problema de pedir perdão, eu tenho problema de resolver conflito. Então, eu não sei a hora de parar e o conflito aumenta. Era só parar, pensar e resolver. E por muitas vezes, nós tivemos confusões que duraram semanas, porque eu não sabia resolver um conflito. Agora eu vou te dar uma palavra de ânimo. Todo casamento tem conflito. Alguns mais, outros menos, maturidade, N motivos. Mas resolver um conflito é tão sábio, é tão importante. Olha que lindo, Provérbios 17:14, diz assim, o início de um desentendimento é como a primeira rachadura de uma enorme represa. Vou repetir, o início do desentendimento, começa a alterar a voz, o tom, e começa a ficar desconfortável. O início é como uma pequena rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente e rapidamente toda a questão, antes que se transforme numa contenda destruidora. Então, saber resolver conflito. Se eu fosse um pouco mais maduro para resolver alguns conflitos que a minha casa enfrentou. Então, guarda isso aqui no seu coração. Resolve. Aprenda a resolver conflitos, porque conflitos vão fazer parte. A Vivi sempre falou isso, amor, conflito faz parte, mas na hora de resolver, nós temos aí o ego e o orgulho, que são inimigos da solução de conflitos. E aí eu quero te encorajar a resolver conflitos. Terceiro conselho. Não entre na guerra errada. É interessante. Eu lembro quando a Vivi casamos, ela tinha a cultura de usar unha vermelha, pintava a unha de vermelho, e ela usava jaqueta de couro. Ela está de couro hoje. Despertou um gatilho aqui em mim agora. Positivo. Eu briguei algumas vezes com ela ao ponto de não ir para um casamento por causa disso. Arrumados para o casamento, e eu discuti por causa da unha vermelha e por causa da jaqueta de couro. Pergunto, o que tem na jaqueta de couro e na unha vermelha? Nada. Eu não gostava, mas o fato de eu não gostar não era motivo para entrar numa guerra. Guerra desnecessária. A gente entra em guerra que não precisa, é pequeno. Compra briga que não era para comprar. Entra em batalhas que Deus não mandou entrar. E o pior, entramos às vezes em batalhas no tempo errado. Porque às vezes a solução vai vir antes de você comprar a briga. Espera passar um pouquinho. A gente compra a briga antes do tempo. Fala na hora errada. E compra a briga desnecessária. Tem brigas com a família do seu cônjuge que não vale a pena entrar.
São brigas necessárias. A gente briga por coisa que não precisava brigar. Escolha bem a guerra que você vai entrar. Escolher a guerra resolveria muitos conflitos na minha vida. Eu comprei guerra que não era preciso. Eu lembro de uma vez que eu comprei uma guerra dessa, unha vermelha. E eu briguei tanto com ela, tanto, a gente discutiu tanto no carro, que a gente voltou no casamento. No meio do caminho, eu arranquei o câmbio, já contei isso, o câmbio do carro, eu quebrei o vidro do carro em movimento, irado, por causa de uma unha vermelha. Que guerra pequena, que guerrinha desnecessária, que infantilidade. Mas eu entrei. Se eu pudesse parar um pouquinho, pensar um pouquinho, por quê? Estou com a minha esposa do meu lado, ela gosta. Porque a gente nunca vai ter sempre o gosto preferido. Então, terceiro ponto não entre em guerra que não vale a pena. Quarto ponto, mantenha o equilíbrio sexual. Diga aleluia. Mantenha o equilíbrio sexual. Eu quero ser pastor, então, por favor, isso é gabinete pastoral. E a gente lida com isso. Muitos casamentos se perdem por desequilíbrio sexual, por falta de equilíbrio nessa esfera, na área sexual. O sexo é tão sagrado, tão abençoado quanto a oração. Só que a gente espiritualiza a oração só e não espiritualiza a sexualidade. Então é muito importante você ter equilíbrio. E às vezes, eu vou dar um conselho que eu dou para muitos homens e casais que vêm. Cuida, observa se o desequilíbrio sexual não está envolvido com o corpo, alma e espírito. Como assim, pastor? Às vezes é hormonal, e aí não é demônio, é só hormônio. E talvez precisa repor hormônio, organizar essa coisa que é essa máquina do ser humano. É só isso, falta apetite, falta uma testosterona, falta alguma coisa aí. E aí você está brigando achando que é demônio e é só hormônio. E às vezes não é hormônio, é demônio. E aí tem que botar a mão na cabeça e dizer, sai, demônio da recusa. Sai demônio que não... É demônio que perturba casamento mesmo. E aí ele pode entrar de várias formas. Pecado, adultério, pornografia, portas que você abre para demônios entrarem. E, por exemplo, a pornografia e a masturbação é uma mentira do diabo que tira o apetite sexual e em casa você não vai ter equilíbrio sexual, porque você já teve de outra forma demoníaca. Amém. Aleluia. Então, conselho para você de um pastor que ouve muitas pessoas e tem um casamento que busca andar com Deus todos os dias. Tem equilíbrio. Perguntaram para o Hernandes Dias Lopes qual era, um casal chegou para ele brigado porque o cara falou assim, pastor, eu quero me separar. Porque assim, a gente tá ruim, sexualmente a gente não se entende. Ele perguntou por quê? Porque eu quero todo dia. E a minha esposa quer uma vez por semana e olhe lá. Aí o Hernandes Dias Lopes fez uma conta, falou assim, soma o teu 1 com o 7, dá 8, divide no meio, 4 vezes por semana. Vamos trazendo equilíbrio aqui. E aí ele deu esse conselho, segundo ele salvou o casamento. Então às vezes, quem está um pouco mais assim, não quero, tem que ceder um pouquinho. E quem está querendo demais, baixa a bola, tu não é tudo isso. Então, dá uma equilibrada nesse processo. Entra num ponto de equilíbrio. Posso dar um conselho? Agora eu sei que eu vou jogar fogo nas gasolinas. 3 a 4 vezes por semana está saudável. Amém. Aleluia. Os homens aí deram um amém tão rápido. Aleluia. Posso ouvir um amém das mulheres? Amém. Nossa, que amém show. Que amém pecador, cara. Amém. Olha aqui. Estou falando de um equilíbrio, depende da idade. Tem um pessoal de mais idade aqui, eu sei que é mais difícil. Mas o pessoal... Não, ali, eu apontei para lá, Não. Depende, claro que depende um pouco também do, aleluia, idade, tudo isso. Mas, aqui, isso aqui a gente brinca, tudo, mas é tão espiritual quanto. Tem equilíbrio, busca equilíbrio. É claro que tem umas coisas aqui no meio, do tipo assim, me ajuda, né? Porque os homens também querem, mas, que loucura. Aquela cueca furada, aquela camisa do vereador, aquela meia furada, isso aí acaba com... as mulheres podiam dizer amém agora, assim. Posso ouvir um amém ou não? Porque aí também não... é sério? Tem homem que não toma banho. Deus está falando.
A gente conversa com uma mulher que fala, o meu marido passa 3 dias sem banho, é uma vergonha. Deus o livre, 1 dia sem banho é uma vergonha. Aí você chega, meu amor, sangue de Jesus tem poder. Aquela praga do Egito, a mosca veio junto. Não, está amarrado. Então assim, ajuda, é um processo. Então assim, o equilíbrio sexual envolve muita coisa. E também envolve a questão emocional. Às vezes você precisa ir num psicólogo ou num acompanhamento meio psicológico. Por quê? Porque tem uma questão de bloqueios. Quem foi abusado quando era pequeno, teve uma referência errada do sexo lá atrás, ela traz para o casamento. Então, talvez para a menina que viu o pai fazer algumas coisas, ou o menino que acompanhou o pai de forma errônea, ele vai ter uma mentalidade do sexo. E aí traz para casa, sexo é pecado, sexo é feio, sexo é ruim. Então, é legal ter esse equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio sexual é muito importante. Parece um assunto que a gente gosta de brincar e tal, mas é muito importante você buscar esse equilíbrio, tá? Posso ouvir um amém? Quinto conselho, resista ao silêncio como punição. O silêncio como punição é mortífero. O silêncio inteligente, às vezes é bem-vindo, mas o silêncio, qual é o silêncio inteligente? É aquele que evita a contenda, aquele da fala na hora certa, é como maçãs de ouro em bandeja de prata. Mas não é esse que eu estou falando do silêncio punitivo. Aquele, não vou falar com ele agora, não vou falar com ela agora ela vai ver, agora ele vai ver. E aí esse silêncio que se esconde, fica 2, 3 dias sem falar, 12 horas, principalmente para mim, que sou italiana, vim fazia isso, coisa horrível. Ela ficava 5 dias sem falar comigo. Para mim, eu gosto de brigar. O italiano, ele quer briga, ele quer fight. Então, ela não queria brigar, era pior. Então, quando você faz isso, você pune. Vou dizer uma coisa, o silêncio punitivo é comida para demônio. Por que é comida para demônio? Porque há um silêncio, o que impera? As vozes demoníacas. O que ele está pensando? Por que ele está fazendo isso? Será que tem alguém? Aí a dúvida para demônios entra. Não é sábio. O silêncio punitivo não é sábio. Se você faz silêncio para punir seu cônjuge, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Não faça. Resista à punição do silêncio. Sexto, assuma seu papel, não terceirize. Tá? Se você não assume seu papel, gera cansaço ou improdutividade. Quando o marido não assume seu papel, ele vai gerar o quê na esposa? Cansaço ou improdutividade. Por quê? A mulher não foi chamada para aquele papel. Então ela está ocupando um espaço que não é dela. É igual um jogador que vai no lugar do outro. Ou ele fica cansado porque não sabe fazer, ou ele fica improdutivo e não joga bem. Então quando um dos dois não assume seu papel, o outro vai cansar ou ficar improdutivo. Então às vezes você vai olhar para sua esposa, mas ela está cansada demais, porque você não está fazendo o que deveria fazer. E vice-versa, para a mulher também. Então assumir o seu papel é muito importante, para que os dois não se cansem e sejam produtivos. Irmãos, cada jogador na sua posição é maravilhoso. Agora, cada um dos dois fora da posição, isso aqui é destrutivo. Então, homem, assuma a sua casa, dê um BO lá com o filho na escola, para de terceirizar para sua esposa, vai lá resolver aquilo ali. Converse, você é o homem da casa. Tem um homem, eu já ouvi o testemunho de uma mulher dizendo que casa de 2 pisos, quando tem um barulho no piso de baixo, o homem pede, vai lá mulher, vê o que é. Mas tem que dar uma sova de mango um cara desse. Por quê? Porque não irmão, escute, o homem é protetor. Isso aqui não é falácia de machismo. O homem é protetor porque ele tem uma estrutura física maior, ele foi chamado para proteger, é papel do homem, seja gentil, tá andando no meio-fio, coloca a mulher do lado de dentro do meio-fio, para do lado de fora, se vir um carro, atropela você e não atropela ela. Posso ouvir um amém ou não? E larga de ser grosso, sai andando na frente, a mulher atrás. É coisa pequena, mas é papel do homem, amém ou não? Coloca uma aliança no dedo e mostra que você é casado. Assume a sua mulher no Instagram, bota uma foto da sua esposa lá. Assume ela no WhatsApp, bota uma foto da sua esposa lá. Agora não, porque eu vi a gente já botando, olhando no celular, entrando para ver como é que é. Lembra como é que é o mesmo meu perfil? É simples, mas fala. É bem simples, tá? Uma foto no Instagram, mas fala. Para mim, fala. Quando eu vejo qualquer pessoa, uma vez eu lembro de um cara que veio falar comigo, na foto do Instagram dele, do perfil dele, era ele com microfone. Tudo era ele com microfone. Daí eu perguntei, você é casado?
Ele falou, é um pastor, ele pediu para ser corrigido, ele falou, me corrija. Eu falei, tá bom, chamei, tu é casado? Eu falei, sou, com quem? Com o microfone? Tu ama o microfone, tu namora o microfone, tu beija o microfone, tu botou um véu no microfone um dia? Não, por quê? Porque tudo na tua rede social é um microfone. Sério? Mostra que você tem um Deus, que não é o Deus de Israel. Então, a gente fala, irmãos. Nosso corpo fala, nosso idioma fala, nossa rede social fala. Então, você, homem, estou falando agora mais para os homens, né? Assuma o seu papel. Não terceirize. Ok? 7. Vença o orgulho e o ego. Olha aqui, irmãos. Vou dar aqui, ó. O que eu vou dizer agora, só os black belts mais perto de mim sabem. Eu vou dar um código agora que vai virar a sua vida. Vai virar de perna para cima. Você nunca mais vai ser o mesmo. Então recebe agora aí. Aumenta o hype, levanta um pouquinho o teclado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vai virar uma chave agora aqui. Quem está entendendo? Quem quer virar a chave agora aqui? Eu vou virar, eu vou dar um código agora aqui. Agora você vai ver uma grande coisa incrível. Me perdoa, eu errei. Mulheres, que dificuldade que vocês têm de falar isso. Não. Por favor, mulheres, repitam comigo. Me perdoe. Eu errei. É difícil? Pega o código. Vai resolver, N problemas. Maridos, é difícil, mas quando a gente errar, seja humilde para dizer isso também. Me perdoe, eu errei. Ponto, advogado. Não precisa vírgula. Eu errei por causa... Não tem por causa. Eu errei. Amém? Não é, amor? Não, é comum lá em casa. Esse ponto eu não devia ter falado. Esse conselho foi ruim. Mas é verdade ou não é? Nós estava vindo para cá e a Vivi começando num ponto. Ela puxou para um ponto, eu puxei para o outro, puxei para um lado, puxei para o outro. De repente as duas mãos que estavam junto no meio do console já não estavam mais. E ela já foi mais para perto do vidro, já virou um pouco para mim, eu já fiquei assim, o que foi que tá olhando? Eu dirigindo e olhando para ela, porque a gente tá aqui, tem que dirigir e conversar, e o som já estava alto, já me irritou, já baixou o som. Eu falei, o que foi? Não entendeu o que eu falei? Entendi o que tu falou, o que tu falou não gostei. E de repente, eu, humildemente, iluminado pelo Espírito Santo, manso e humilde como o meu mestre, falei, amor, me perdoa, eu errei. Tá bom. Resolveu o conflito. Foi assim. Mais ou menos assim. Tem uma partezinha que não interessa, quem está pregando sou eu. Aí não sei nada. Mas vê só, quem concorda comigo que me perdoa, eu errei, resolve muita coisa. Mas o me perdoa, eu errei, tem dois inimigos, o ego e o orgulho. Que vai totalmente contra a vontade de Deus. E muitos dos nossos casamentos se perdem. E eu não quero jogar peso sobre quem já perdeu seu casamento por isso. Por causa do orgulho e do ego. Porque é difícil. Ô frase pequenininha. Ô frase difícil. Me perdoa, eu errei. Sem cobrar nada. Que difícil. E fui eu que pedi, me perdoa, eu errei no carro. Mas porque eu errei mesmo. É difícil isso acontecer. 8º ponto, cuide de você, cuide da sua saúde, esteja bem para poder cuidar bem. Posso ouvir um amém? Então, por favor, em nome de Jesus, se você não cuida do seu corpo, da sua saúde, você está errando contra você, contra Deus e contra o seu cônjuge. Bíceps, tríceps, elimine o pâncips. Posso ouvir um amém ou não? Eu ouvi uma frase, o doutor Fernando falou lá para nós, quando ele foi falar sobre o câncer. Ele falou, se você não ama você mesmo, pelo menos ame quem está perto de você. Ame seus filhos, ame sua esposa, então viva para eles. Não precisa morrer, mas viva para eles. A gente morre pelos filhos, mas não vive para eles. Por que não cuida? Cuidar do corpo. Não estou falando de ir para academia e estar pago e
Aquela regata fininha assim, ó. Deus o livre, o homem, coisa horrível. Os homens que estão aqui, em nome de Jesus, isso é brega, isso é horrível, isso é jeca, isso é do diabo. O diabo está mentindo para você que você é bonito. Você é feio. Não, é jeca. Mulheres. Aquele bexiga, aquela boca de bexiga. Não, em nome de Jesus, aquilo é feio, é jeca, é mentira do diabo. E eu nem vou entrar no ponto de que homem e mulher que fica na vitrine do Instagram é porque está na mostra. Se está na mostra, está à venda. Você está à venda? Então, por que está sem camisa? Bombadão. 5K, tá pago. Suado, sem camisa. Quer conquistar quem, ô filé de grilo? E tem uns que nem tem espelho ainda. Tudo esquisito. Cuide bem de você. Amém ou não? Cuide bem de você. Cuide bem de você. Nono conselho. Aparência importa. Se você não é bonito, pelo menos seja elegante e cheiroso. Quem Deus não fez bonito tem que andar arrumado. Quem Deus não fez bonito tem que andar arrumado. Tem uns que já nasceram bonitos. Não, tem uns. Eu vou elogiar o meu genro aqui, meu genro é bonito. Ele bota o básico, ele está resolvido. Agora a gente tem que resolver um pouquinho mais a nossa vida. Barba. Isso aqui é harmonização facial. Cabelo. Tem um homem que... Nossa. Não tem queixo. Deixa uma... Olha. Não estou falando de botox, porque não precisa. Não é disso que eu estou falando. Isso só se cada um é livre para isso. Aleluia. Mas se você... É sério, aparência importa. Mulheres, aparência importa? Sim. Importa. Tá, homens, aparência importa? Sim. Por que importa para nós e por que a gente não se preocupa em... Seja bonito, seja elegante e cheiroso. Já que... Pode ver. Tanto feio tem que se destacar de outra forma. Ele toca teclado, ele prega, ele... E tinha mais gente tocando baixo, guitarra aqui também, tudo. Então, aparência importa. Então, se a sua esposa fala assim, eu não gostei desse cabelo, corta diferente depois. Ah, mas eu sou assim. Em nome de Jesus, tu não é assim. Você tem que ser como a esposa quer que você seja. Amém. Amém ou não? Ah, mas eu prefiro ser assim. Por que prefere? Está casado, meu filho. Ela que prefere. Usa a roupa que ela gosta. A Vivi, quando me encontrou, eu usava uma calça social e uma camisa do Vasco por dentro. Hã? E o cinto de fivela. Camisa do Vasco por dentro. Calça social e sapato bico fino. Não, eu usava. É que tu não viu. Aí a Vivi me encontrou. Te encontrei. Todo remelento na Night Song, entrega as bebidas. Ela me lá, cortou as unhas. Foi dando um banho de loja. Então tudo que você vê hoje é sucesso. Minha personal style. Domingo eu preguei com uma blusa dessa verde. Aí a avó da Vivi, com 92 anos, mandou um áudio pra Vivi, né? Ai, Viviane, eu vi o Telmo pregar domingo, eu estava orando, que linda aquela mensagem, mas fala para ele que eu amei aquela blusa verde. Ai, aquela blusa verde reflete nos olhos verdes dele, foi tu que deu a dica, né, Viviane? Com certeza ele não saberia escolher aquela blusa, né, Viviane? Foi você que deu a dica, né, Viviane? Ai, ele ficou tão lindo com aquela blusa verde, nem sabe que fui eu que escolhi. Escolhi porque eu aprendi a escolher. Então, se você é fraco de aparência, seja encorajado a
ser cuidadoso. Aparência importa, posso ouvir amém ou não? Então tome banho, então cuide, corte o cabelo, essas coisas. 10º, não desrespeite a família do seu cônjuge. Isso aqui evita guerra mundial, isso aqui evita bomba atômica, isso aqui evita muita coisa. É verdade. Você pode não gostar do seu cunhado, você pode não gostar da sua sogra, você pode não gostar de qualquer pessoa do outro lado, lá da família. E tá tudo bem, tá? Porque você não casou com eles. Não tem que gostar, tá livre para não gostar. Amém ou não? Não está escrito amai os vossos, é o inimigo, não é? Amai, não é, você amar a sua esposa. Mas olha aqui, amar o seu marido. Mas se você desrespeita a família do outro, você desrespeita o seu cônjuge. Não faça isso. Eu tenho aprendido a respeitar e a ter carinho e amar a família da minha esposa. Nem todos eles são o que eu esperava. Nem todos eles fazem o que eu gostaria de fazer. E ela é igual com a minha família. Respeitar a minha família, faz parte. Quando a gente pode, a gente entra em acordo para abençoar um lado ou outro, em acordo, mas é importante. Isso aqui evita muita coisa. Se você decidir, a partir de hoje, nunca mais falar mal de ninguém da família, do seu cônjuge, você vai ver que 30% talvez das guerras vão acabar. Posso ouvir um amém? Conselhos pastorais. 11. Seja o maior encorajador da sua esposa e do seu marido. Ninguém pode elogiar mais do que você. Ninguém pode elogiar mais do que você. Vou repetir. Ninguém pode elogiar mais do que você. Diga que ela está bonita todo dia. Diga que você a ama todo dia. Diga que ele é especial para você todo dia. Encoraje todo dia. Isso é muito importante. Eu não sei você, mas para mim é muito importante. E mesmo que você não está sentindo, é uma continência, né? O Juscelio tem uma palavra sobre continência que é lindo, que quando você sai ou chega na presença de quem você tem relacionamento, você fazer uma continência, que é um beijo, é um contato, né? Então esse elogio é uma continência. Você está sempre lembrando. Tem dia que um ou outro não vai estar tão bonito assim. Mas não é a questão de estar ou não estar tão bonito naquele momento. É você amar quem está ali e elogiar. Encoraje. Eu falo, a Vivi não tinha carteira de motorista até os 35 anos de idade. O pai não encorajou, teve um acidente de carro no meio do caminho antes de ela casar. E eu fui lá, paguei a carteira de motorista. E o italiano, depois que paga, meu querido, tem que usar. É igual quando vai no restaurante. Ah, é caro? Então eu vou fazer valer. Então, eu paguei a carteira, ela tirou a carteira. Hoje dirige quase melhor do que eu. Dirige muito bem, viaja, pega o carro, vai para Curitiba, vai para São Paulo, pega BR, dirige. E isso trouxe locomoção, trouxe independência naquilo que ela precisa de independência. Foi maravilhoso. Encoraje. Seja o cara que, amor, faz faculdade, faz teologia, cresce, amor, o que você quer? Quer fazer um curso? Você tem um talento nisso. A Vivi cantava em casa. E eu vi a voz dela era linda. Eu disse, meu Deus, eu canto na igreja e eu nem tenho a voz que a Vivi tem. A Vivi tem uma voz tão linda. Eu disse, amor, você tem que cantar. Ela disse, não, eu não canto nada. Não, você canta, amor. Um dia jogamos o microfone na mão dela, começou a cantar. A igreja, que é isso? Quem é essa mulher? Tinha uma voz linda e despertou. Eu lembro quando ela orou a primeira vez, ela orou, Deus abençoe esse povo, Deus abençoe esse povo. Quem lembra Deus abençoe esse povo? Deus abençoe esse povo. Ela foi orar a primeira vez, ela falou 10 minutos, Deus abençoe esse povo. Deus abençoe esse povo varada, Deus abençoe esse povo, Senhor. Deus abençoe esse povo. E ficou ali 10 minutos, quando a gente entrou no carro, ela foi dando tchau para os irmãos, o vidro foi subindo, ela foi virando para mim assim, eu vou te matar, tu fez eu orar na frente dos outros, eu tenho vergonha. Daí naquele dia, não sei se foi o Espírito Santo que me pegou, foi eu mesmo, não interessa. Eu falei, pois te prepara que tu vai pregar para milhares de mulheres. Tinha medo de falar para 3 mulheres e hoje está pregando em estádio de futebol. Então é encorajamento. Se você não for encorajador, o diabo vai desencorajar. Ou o Satanás vai enviar um homem lá no trabalho mais bonito do que você, com mais dinheiro do que você,
E ele vai começar a elogiar, e aí aquele que está aquele que está em casa fato, despreza até o mel fora, mas aquele que está da escassez, até o amargo é doce. E aí o coração do seu marido, o coração da sua esposa pode ficar envolvido. Ele não é um anjo e ela não é um anjo, somos gente e precisamos de proteção. Posso ouvir um amém ou não? E aí o nosso coração pode ser enganado, ele é facilmente enganado. A gente precisa proteger um outro, e uma das formas é abençoar, encorajar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu é a minha esposa, amor da minha vida, vamos ficar juntos. Eu fiz um voto com a Vivi, eu vou fazer bodas de vinho com ela. 70 anos de casado, para isso eu tenho que ter 92 e ela 93. Amém. Eu falei, eu vou viver. Eu tirei o açúcar do café. Que desgraça de ruim que é isso. Dizem que passa em 30 dias, passa nada, eu estou há 45 dias, é uma desgraça. Estou tomando café sem açúcar. Eu não consigo gostar daquilo ali. Mas eu quero viver. O doutor Lício, meu médico falou que o câncer se alimenta de açúcar. Está amarrado, eu vou viver um monte. Vai que eu morro, ela casa de novo, Deus o livre. Quem tem medo disso? Levanta a mão. Eu tenho. Eu lembro quando a gente inaugurou uma casa na Lagoa, eu que construí, fui lá, vi os pedreiros, trabalheira, cansei um monte, dá um monte de acomodação, construção. No dia diante de Deus que eu estou falando. No dia que a gente inaugurou, nem dormimos. Vamos dormir amanhã. No dia anterior foi a minha cirurgia nas costas, porque eu tinha hérnia de disco. Quando eu fui para a mesa, eu falei para o doutor, pelo amor de Deus, se eu morrer, ela vai casar de novo e o outro vai usar aquela casa que eu fiz. Pelo amor de Deus, não erra nem o nervo. Porque se errar também complica a minha vida. Cuidado com os nervos das minhas costas. Porque passa tudo aqui, doutor, passa tudo aqui. Tudo sai daqui, ó, da ponta do pé. E eu fui para a mesa apavorado. Quando eu acordei, falei, meu Deus, fui mexer os pés. Ai, tá tudo vivo. Eu falei, onde é que está minha esposa? Estou vivo, vamos inaugurar a casa. Porque, gente, só para nós... E aí a gente pensa, não, mas daí não, daí se morre. Não cuida do corpo, não cuida da saúde, morre. Aí já foi. Perdeu a oportunidade de ver os netos. Perdeu a oportunidade dos netos do teu avô. E por aí vai. Então não é sobre você, é sobre uma construção. Quando o meu casamento e Davi foi atacado, não era só o meu casamento que o diabo queria. O diabo queria o casamento da Vitória e do Marco, que foi uma bênção para uma geração. O diabo queria a vida da Bela. O diabo queria a Abba Pai Church. O diabo queria 1.400 pessoas no ano passado que se batizaram. O diabo queria mais coisa. Então não tem a ver com você, não seja egoísta. Cuide do que Deus te deu, porque tem a ver com o chamado que Deus tem para você. Não tem a ver só com a sua esposa. Não tem a ver só com o seu marido, não. Ah, eu levo a minha vida egoísta. Eu vivo do jeito que eu quero. Egoísta. Isso é egoísmo. Ô pastor, eu vim para um retiro em Gramado, para o pastor me chamar de egoísta? Sim. Paguei caro para o pastor dizer que eu estou errado. Glória a Deus, porque tem que ter amor para dizer que está errado. Tudo bem. Ou você prefere que eu venha aqui dizer que está tudo certo quando está tudo errado? Então, por favor, cuide do seu corpo. Posso ouvir um amém? Amém. E não faz promessa, em nome de Jesus. Vou para academia, hein? A palavra do pastor pegou, hein? Não faz promessa nenhuma, vai para academia sem falar nada. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Tem coisa que eu só posso pensar. Vamos lá. Não desrespeite a família do outro, amém? Seja o maior encorajador, perdão. 12, desfrute. Dê flores em vida. É isso. Não sabemos se temos o dia de amanhã. Eu coloquei na minha agenda, não sei se eu falei, se a Vivi sabe disso, não sabe, vai saber agora. Está na minha agenda mensal. Dar flores para a Vivi. Todos os meses eu mando flores para ela. Está na minha agenda.
Pastor, por quê? Está na agenda por quê? Porque é obrigatório, porque é religioso? Não, está na agenda para mim não esquecer. Porque o dia a dia pode me engolir e eu posso esquecer. Então está na minha agenda. Está na minha agenda mandar flores para a Isabela na escola, a cada 2 meses. Está na minha agenda. Está na minha agenda mandar flores para a Vitória. Só que a Vitória casou, agora é a cada 6 meses. E eu peço para o Marco. Marco, posso? Pode, meu sogro. Mando flores. Por que eu botei na minha agenda? Porque eu quero desfrutar e mandar flores agora. Esse choro em cima do caixão, a maioria deles é de remorso. Porque não fez o que tinha que ser feito em vida. Então, parabéns para você que tirou uma economia lá do banco, fez alguma coisinha, juntou um dinheiro, vendeu uma trufa, sei lá o quê, para estar aqui hoje. Eu oro para que você desfrute. Eu oro para que você desfrute. Eu oro para que você desfrute. Só os homens estão dizendo amém mais alto, né? Eu oro para que você desfrute desse tempo de comunhão, de mesa, de alegria, de intimidade. E agora eu estou falando sério. O diabo talvez já trouxe confusão no meio do caminho para você ficar bravo e chegar aqui e não desfrutar. E você está aqui do lado da sua esposa, mas não está falando com ela, está sorrindo para todo mundo, mas o diabo que causou esse desconforto aí. Eu errei, me perdoa. Vai garantir talvez para você um avivamento daqui a algumas horas. Desfrute. Posso ouvir um amém? Desfrute. Provérbios 18, 22. Eu quero dar uma palavra para você, para os homens que estão aqui. Se você concorda com esse versículo, diga amém. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu um presente e uma bênção de Deus. Então você que é casado, Deus te deu um presente, uma bênção. Vou repetir. Deus te deu um presente. Que coisa maravilhosa. Quem gosta de ganhar presente? Minha esposa não pouco. Todos nós gostamos, mas que coisa boa. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus te deu um presente. E aqui eu quero encerrar dando um conselho. Eu acredito que o 13º faz toda a diferença nos outros anteriores. E eu posso dizer que ele é o mais importante de todos. Ame a Deus. Seja fiel a Ele. Guarde o seu coração nele. Dependa dele. Pergunte a Ele. Honre a Ele. Eclesiastes 12, 13. E você sabe que Eclesiastes é o último de 3 livros que Salomão escreveu. E a maioria sabe que o primeiro foi Cantares, o segundo Provérbios, o terceiro Eclesiastes, e que muitos teólogos concordam que Eclesiastes foi escrito na época mais madura de Salomão. E o capítulo 12 é o último capítulo do último livro da vida de Salomão. E ele está encerrando no penúltimo versículo. Diz assim: agora, de tudo que você ouviu. Então, tudo que você ouviu na casa de Isabel, tudo que você ouviu na casa real, tudo que você ouviu na casa de Jetro, tudo que você viu nesse sermão, tudo que você ouviu nesses dias aqui agora, em todos os encontros que você fez, todos os livros de linguagens do amor, tudo que você viu, de tudo que você viu, a única conclusão que eu chego, diz o sábio: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Então, se você está aqui, e eu e você, nós estivermos no Senhor, nada, nenhum conselho anterior vai salvar um casamento. O que vai fazer um casamento ser guardado de verdade é esse princípio: amar a Deus sobre todas as coisas e temê-lo. O que segura, não precisa levantar a mão, mas o que segura homens e mulheres aqui, às vezes, serem infiéis, de aceitarem uma conversa no Instagram, de tirar um olhar, de o coração ficar inclinado, mesmo na época da crise, é a minha esposa. No altar eu disse que eu ia até o fim. O que segura muitos de nós não é o medo de Deus, mas o temor do Senhor. Porque nós temos um Deus
que é nós amamos acima da nossa esposa e amamos acima do nosso marido. Eu amo a minha esposa, mas eu amo Jesus mais do que ela. Ele me deu ela. Ele é mais importante. Eu amo as minhas filhas, mas eu amo a Jesus mais do que elas. Porque se não fosse Jesus, há 23 anos atrás, eu não estaria casado. A Vitória não existiria. Meu casamento foi restaurado. Depois veio a Vitória. A Bela não existiria se não fosse o Senhor. Pego de emprestado uma frase da Viviane Martinello. Vocês conhecem? Para quem não sabe, eu sou o marido dela. Pego emprestado a frase da Vivi que diz: Deus não restaura casamento. Parece uma frase que não combina com o retiro de casais, mas combina. Deus não restaura casamento. Então, o seu casamento aqui não vai ser restaurado. Deus quer restaurar você. Porque se você for restaurado e tiver o princípio do temor do Senhor, a sua casa vai ser muito abençoada. Seus filhos colherão frutos. Eu te abençoo, seus netos e bisnetos e tataranetos vão falar assim, ó, eu tive um avô que temia o Senhor. E esses valores e princípios foram passados de geração em geração. Talvez você nem vai conhecer os seus bisnetos, mas eles terão na memória e no coração princípios e valores de um Deus que ama a família. E isso vai preservar o casamento deles. Você, temendo a Deus, entregando a sua vida para Ele de uma vez por todas, é o que faz toda a história. E se você veio aqui como um último suspiro para o seu casamento, não são os 12 primeiros conselhos. Pega só o 13º. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Ele é poderoso para mudar a sua história. E o seu casamento vai ser uma consequência disso. Deus restaurou a Viviane. Deus pegou o coração da Viviane. Deus pegou e restaurou o Telmo e transformou o Telmo num homem que ama a família mais do que o microfone, mais do que o ministério, para poder restaurar um casamento. Tem esperança para você. Se teve esperança para nós, tem esperança para vocês. 4 meses separados. Divórcio iniciado, assinado. Faltava só chancela do juiz. O Espírito Santo chama o meu coração e fala, eu preciso que você seja meu discípulo. Você precisa ser meu discípulo. Chamou a Viviane e falou, eu te amo, você é minha filha. Não é para isso que eu te criei. E nós, depois de 4 meses, uma ligação. Amor, queria conversar contigo. E ela do outro lado, eu também queria conversar contigo. Senhor. E numa conversa a gente decidiu voltar a namorar. Eu tinha jogado a minha aliança fora, ela não jogou. E aí eu peguei a aliança dela, juntei com ouro de 2,5 quilates e 2 que mordem, horrível. Fiz uma aliança fininha que se a gente apertasse com os 2 dedos assim amassava. Agora eu estou com uma aqui que, Deus o livre, tem tanto quilate que o braço anda até pesado. 25 anos de casado, lá no quarto, na casa dos nossos amigos. A gente comprou essa aliança, a Isabela estava no quarto. A Isabela pegou o celular e a gente falou, Bela, filma isso aqui. A Isabela filmou e presenciou. Nós orando por essa aliança. Um dia uma aliança foi jogada fora, mas Deus restaura casamentos. E a gente orou ali e dizia, Jesus, obrigado por nos sustentar até aqui. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Ele vai levar você também. Não desiste. Tema o Senhor. Guarde os seus mandamentos. E você vai sair daqui um novo homem, uma nova mulher. Queria que todos fechassem os olhos. Queria fazer uma oração para aqueles que reconhecem que não consegue sozinho, que precisa do temor do Senhor. Você está tentando
Você veio para cá se dizendo, se não for lá, não é mais. Se não for lá, não é mais. E que bom, porque no cartaz não tinha quem vai pregar, então não tem a ver com quem ia pregar. Tem a ver com a sua vontade de restaurar e salvar o seu casamento. Onde você está, coloca a mão no seu coração, eu vou orar por você. Espírito Santo, esses que, de forma simples, movem a sua mão até o seu coração, dizendo, eu não consigo, Senhor, sozinho, eu preciso temer o Senhor. E talvez tenha aqui entre nós homens que precisam temer o Senhor ao ponto de chegar no quarto hoje ou amanhã ou segunda-feira e eliminar do seu celular sites. Talvez tenha homens aqui que precisam, talvez, no decorrer dos próximos dias, chamar a sua esposa e dizer, eu errei, me perdoa. Talvez tenha mulheres aqui que sabem que, de forma matriarcal, tem tentado dominar a casa, colocando culpa, medo, talvez sem querer. Sabe que não tem temido o Senhor e tem tentado converter o marido, ou mudar o marido com a sua força. E esqueceu que é no temor do Senhor. Por isso, Senhor, essa noite, eu faço uma oração ousada. Não restaure os casamentos antes de restaurar cada um dos meus irmãos. E que a restauração do casamento, como consequência, seja um farol que brilha à noite. Seja como um farol que brilha à noite. Para que os filhos possam andar nesse farol. Para que os netos possam andar nesse farol. Para que vizinhos e amigos possam andar nesse farol. Para que ovelhas, discípulos possam andar nesse farol. Jesus, a maior pregação que seja a nossa vida, antes do nosso sermão. Em nome de Jesus. Amém? Antes de passar para a Vivi, eu estava pensando das vezes que eu entendi, depois que eu entendi a importância da família e da casa, quando eu comecei a reservar o dia pai e filho com a Vitória, e eu fazia cinema, o dia pai e filho com ela, e tentei ser o melhor pai. Com certeza com a Bela eu estou acertando mais, porque errei algumas coisas com ela. Mas Deus falou para mim, então, pode olhar no YouTube, não é pela quantidade de visualizações, mas pode olhar no YouTube. A tua maior mensagem foi um casamento transmitido. A maior pregação que eu fiz até hoje foi o casamento da minha filha. Então, o meu sermão não pode estar divorciado do meu discurso, da minha prática. A minha oração é que essa graça, esse temor do Senhor venha sobre mim e sobre você. Eu aprendi que uma mulher de Deus sempre vai colocar o homem na frente. Quando ele falou para mim ministrar, eu falei assim, sim, eu sei que eu posso, mas eu sei do meu lugar. E é maravilhoso quando nós conhecemos o nosso lugar e não alimentamos uma expectativa, mas nós alimentamos e vivemos os princípios de Deus. Só que esse ambiente é um ambiente muito forte. Ano passado, quem estava aqui ano passado? Quando acabou tudo ano passado, Deus me deu uma palavra para os homens. Gente, eu fiquei embriagada do Espírito aqui. E já tinha acabado tudo, e eu fui obediente. Eu falei, eu vou chamar os homens que estão aqui, vou liberar a palavra que Deus tinha dado. E tem tantos testemunhos, gente, de transformações que Deus fez na vida de muitos homens. Eu recebo até hoje palavras daquele dia
Só que hoje, quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma nova palavra, mas eu estou com muito temor de liberar ela. Só que eu preciso liberar. E eu não quero colocar peso. Eu acredito que nós precisamos viver em leveza. Mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia e amor, mas Ele também é um Pai de correção. E quando eu cheguei aqui, me sentei aqui hoje, eu olhei e eu vi um relógio muito grande. Eu disse, Deus, eu vi na minha mente, eu veio um relógio, eu falei, o que é isso? Eu falou, a partir desse retiro é como se ele contasse um tempo. Pá, ele startou um tempo. E ele falou para mim, para alguns que estão aqui, é a última chance. É o último momento. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo de conserto, um tempo de mudança. É o Espírito Santo por isso aqui, ó, startou. É a última chance. Aleluia, Espírito Santo. Eu não queria estar falando isso. Mas você talvez tenha brincado com as coisas. Cuidado. A Bíblia diz que de Deus a gente não pode zombar, a gente não pode brincar. Mas Ele é misericordioso, Ele dá tempo, Ele dá chance. Mas hoje, eu trago com muito temor essa palavra. O tempo de Deus é contado, mas diga, Ele é um Deus de misericórdia. Porque se você hoje se arrepender, se você hoje descer, se você hoje disser, Senhor, essa pessoa sou eu quero abraçar esse tempo, se eu não me dá um tempo, eu quero misericórdia. A Bíblia fala em Salmos 90, versículo 12, me ensina a contar os dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Essa sua oração hoje me ensina a pegar esse tempo e a alcançar um coração com sabedoria. Às vezes nós não estamos valorizando aquilo que precisávamos valorizar. Mulheres, falo para vocês agora, às vezes reclamamos muito daquilo que deveríamos estar agradecendo. Eu tive uma experiência muito forte uma vez. Eu estava com a minha casa muito bagunçada e criança pequena naquela época não tinha ajuda. A máquina girando com muita roupa para lavar, e eu pensei, a roupa que vai lavar eu vou ter que estender, eu vou ter que tirar, depois passar, guardar, e é um trabalho sem fim, porque depois eles vão sujar de novo. Eu estava aquele dia, eu estava muito mal, reclamando, olha essa casa sujeira, e o Senhor falou assim para mim, aquela máquina está dizendo que uma criança saudável brincou na lama e sujou aquela roupa, e você tem uma máquina para lavar, você tem que ter condições, você tem uma família feliz. O Senhor falou, olha lá para trás, olha o que eu fiz na tua vida, quem era Viviane, quem era aquela menina de um lar destruído, olha a casa que eu te dei, a família que eu te entreguei. Aquele dia eu me ajoelhei na minha lavanderia, me arrependi e falei, eu nunca mais quero reclamar daquilo que eu deveria agradecer. O tempo está contando para nós agora, eu quero me arrepender. Eu quero chegar diante de Deus hoje e dizer, Pai, eu quero corresponder sim ao teu chamado hoje. Então, vocês estão sábios, mentira, vem aqui para a galera, e Deus está falando assim, mal sabe tudo. Eu apertei o start de um relógio, eu estou te dando um tempo de arrependimento. Cuidado, se você tem desprezado sua esposa, desprezado seu casamento, se você tem desprezado seu marido, passando na frente dele, se sentindo melhor que ele, cuidado. O Senhor hoje, Ele quer tratar a gente nas raízes. Então, com muito temor, eu entrego essa palavra. Tem um grande relógio de seletivo. E Ele está contando o tempo. É hora de misericórdia e arrependimento. De nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus dentro de um casamento, de amadurecimento. Algumas coisas, gente, não cabem mais para nós, algumas palavras, algumas brincadeiras não cabem mais. O Senhor dá tanto tempo para nós para consertar hoje. Eu queria orar por você nessa hora. Você pode ficar de pé. Eu não me tiro desse, eu me incluo porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas eu queria que você orasse agora, diante de Deus. Para você colocar a sua vida, você sabe onde Deus está apertando. Você sabe onde Deus está apertando.
Você sabe, às vezes você está cansado de você mesmo. Você está cansado de errar nisso. Você está cansado disso. E o Senhor está falando, filho, eu não estou te rejeitando, mas eu estou dando um basta. Existe um basta muito grande. Aleluia. Tem coisa que Deus está falando, não cabe mais. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui, eu quero te levar para um próximo nível, para o próximo passo, mas você vai precisar abandonar algumas coisas. Eu não posso fazer com você aquilo que eu quero fazer, porque você ainda está errando nisso. Eu já tirei tempo, eu já enviei profeta, eu já falei contigo, e você ainda está recalcitrando quando o meu milhão. Existe graça e misericórdia de Deus hoje aqui, não condenação. Graça e misericórdia de Deus te abraçando, dizendo, tu é meu filho, tu é minha filha, eu não desisto de ti, eu te trouxe aqui porque eu quero te dar essa chance. Aleluia. Mas depende de você dizer assim para ele, Pai, nós como família, aqui como grupo, estamos aqui nesse retiro, Obrigado, com Senhor. muito temor, te pedimos misericórdia nessa noite. Nós nos arrependemos como maridos, como esposas, como pais, como mães. Nos arrependemos, Senhor. Vem, Senhor, e sonda o nosso coração, Pai. Traz à luz o que precisa ser trazido, conserta aquilo que precisa ser consertado. Traz de volta valores perdidos, coisas que perdemos com os anos, no dia a dia. Perdemos temor, perdemos vida com Deus, perdemos alegria, fomos perdendo, fomos nos rendendo a tristeza. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você seja uma pessoa que hoje corresponda assim ao chamado de Deus, que você seja salvo hoje, que você seja arrancado de uma cilada, que você seja alcançado pela soberana mão de Deus, que o Senhor derrame sobre você sabedoria e graça, cura o seu coração, cure as suas raízes, cure o seu comportamento, Só teclado e voz? Só teclado e voz. Agora, no poder do nome de Jesus. Ele é aquele que pode arrancar agora. E eu declaro homens que têm a mente limitada aqui, que não conseguem tomar a posição de protetor da casa. O Senhor te faz nessa noite um homem segundo o coração dele. Mulheres masculinas que estão sempre à frente dos homens. O Senhor te fez feminina. Ele te chama de feminina. Coloque-se no seu lugar. Declaro no alinhamento sobre esse retiro como nunca antes. Eu declaro que os próximos anos nós vamos dizer, nós fomos alinhados naqueles dias, fomos transformados, fomos sacudidos, acordados. Que haja um alinhamento na sua casa, na sua vida, que os pais criem os seus filhos, invada a sua família, que os seus irmãos, os seus parentes digam o que está acontecendo. Que casamento mais lindo, que família mais linda, que testemunho, que você possa apontar para Cristo, que foi Ele que te salvou. Declaro o favor de Deus nessa noite sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado. Quero dar uma palavra para as mulheres que estão aqui. Feche os olhos, por favor. O Senhor colocar algo no meu coração, uma convicção que eu preciso falar isso também. Mulheres que estão aqui, não procure um pai no seu marido. Não procure um pai no seu marido. Talvez você teve um bom pai. Seu marido não é o seu pai. Talvez você não teve um pai. Seu marido não vai suprir a falta desse pai. Pare de esperar do seu marido o que você esperou talvez a vida toda de um pai. O Senhor está dizendo assim para você, mulher, olha para mim, eu sou o seu pai. Eu agora ocupo um espaço que você está tentando ocupar com esse homem que está do seu lado. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Eu sou o seu pai. Libera o seu marido agora para ser apenas o seu marido, o pai dos seus filhos. Mas ele não é o seu pai. Ele está dizendo, eu pego você pela mão
e te chamo, você é minha filha. Você que reconhece nessa noite, que tem colocado uma expectativa sobre o seu marido, porque você teve um pai maravilhoso e seu marido não chega aos pés dele, ou ao contrário, você não teve pai e você espera que o seu marido chegue nesse lugar. Levante uma das mãos que o Senhor vai pegar você pela mão essa noite. Vai pegar você pela mão e vai dizer assim: eu seguro você. Não coloque expectativa no seu marido. Eu sou o seu pai. Em nome de Jesus. Faça dessa canção uma oração antes da gente encerrar.